Tem algo dentro de você que insiste, mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando você duvida de si. É uma vontade que ninguém entende, ninguém aprova, ninguém vê, mas você sente. É aquela ideia que te visita em silêncio. É aquele plano que volta, mesmo depois de você enterrá-lo 10 vezes. É aquela certeza que nasce no peito, mas morre na boca porque você não tem coragem de dizer em voz alta. E se eu te dissesse que isso não é só um desejo, é Deus te chamando, e você está ignorando? Napoleon Hill dizia que o desejo ardente é a primeira manifestação da fé, e a fé verdadeira não grita no céu, ela sussurra dentro do coração. Quantas vezes você sentiu que era hora de mudar? Quantas vezes aquela vontade de agir apareceu como uma brasa acesa, e você jogou água fria com medo de errar? Você não está perdido, você está se afastando da direção, porque a vontade certa não vem da sua mente, vem da sua essência. E quando você a ignora, não está sendo prudente, está se sabotando. A vontade que Deus planta em você não chega por acaso. Ela aparece quando você está pronto. Não pronto aos olhos dos outros, mas pronto por dentro. Mesmo que você não perceba. Mesmo que o medo diga o contrário. Porque o medo fala alto, mas a verdade fala fundo. Você não precisa de permissão para agir com base no que sente. Você precisa de coragem para honrar aquilo que sente. Porque a vida que está esperando para acontecer não começa fora. Ela começa no exato momento em que você diz: eu aceito essa vontade, e eu ajo com ela. Gritar para o mundo o que você quer talvez assuste, mas suprimir isso é o que te adoece. A alma não suporta ser calada por muito tempo, e o corpo sente o peso de tudo aquilo que não foi vivido. Você sabe disso. Lá dentro você sabe, e talvez por isso esteja aqui agora. Não por acaso, mas porque essa vontade não parou de chamar. Ela aparece nas horas mais silenciosas, no banho, no trânsito, naqueles momentos onde você está a sós com você. E aí vem o pensamento: será que ainda dá tempo? E se eu tentasse? E se eu simplesmente começasse? A resposta é sempre sim. Sim, dá tempo. Sim, você pode tentar. Sim, você pode começar, ainda hoje. E acredite, você não precisa saber todos os passos. Você só precisa respeitar o primeiro e agir, porque a ação é a resposta que ativa a vontade. Napoleon Hill dizia que o desejo só vira realidade quando é seguido de um plano, e o plano seguido de ação. Mas tudo começa com aquele impulso inicial, aquela faísca, aquele incômodo que parece pequeno, mas carrega um universo inteiro dentro dele. Deus não grita, ele envia sinais, e o maior deles é o desejo que não te abandona. Aquela vontade que não passa com o tempo. Aquela ideia que você tenta matar, mas ela sobrevive, e sobrevive porque é semente, é missão, é parte do que você veio fazer aqui. Você não está ouvindo isso por acidente. Talvez você tenha pedido um sinal, talvez tenha perguntado em silêncio o que fazer da vida. E talvez essa seja a resposta, a mais simples, mas também a mais poderosa. Haja com a vontade que Deus colocou no seu coração. Não ignore o que arde, não abandone o que pulsa, porque esse é o caminho. Pode não fazer sentido agora, pode parecer loucura para os outros, mas o que é claro dentro de você não precisa de justificativa para ninguém. Tem um tempo que é só seu, uma verdade que só você sente, um chamado que só você ouve, e é com ele que sua vida começa a mudar. Mas tem que agir, tem que fazer algo com isso. Nem que seja escrever, nem que seja dar um passo pequeno, nem que seja contar para alguém de confiança. O movimento desbloqueia, a ação responde ao chamado, e a vida começa a se mover. É natural duvidar. O medo vai estar ali, sempre tentando te convencer que é melhor não mexer em nada. Mas o medo só é forte quando você se cala. Quando você fala com coragem, o medo encolhe. Quando você age, o medo enfraquece. Quando você acredita, o medo perde a voz. E se você chegou até aqui, é porque algo em você quer sair da estagnação, quer viver com verdade, quer olhar para trás e saber que tentou, que foi até onde podia, que não morreu com os planos trancados no peito. Se você sente isso agora, escreve. Coloca nos comentários nem que seja uma frase, uma palavra, um eu sinto,
Isso é por você. Não é pelo like. É para tornar real. Para tirar da mente e começar a trazer para o mundo. Você pode até não saber o que fazer amanhã, mas sabe o que sente hoje. E isso já é mais do que suficiente para dar o primeiro passo. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Aquela vontade que te visita não vem para te torturar. Ela vem para te lembrar do que é seu, do que é sagrado, do que é possível e do que está pronto para acontecer. Quando você estiver pronto para obedecer, você já reparou que algumas pessoas parecem ter uma luz diferente nos olhos. Não é carisma nem simpatia, é direção. Elas sabem o que estão fazendo mesmo que ainda não tenham tudo. Sabem porque acordam, porque lutam, porque não desistem. Isso tem um nome: desejo com propósito. Napoleon Hill dedicou sua vida a investigar o que separa quem realiza de quem apenas sonha. E ele descobriu que a diferença começa na qualidade do desejo. Não é desejar por desejar. É desejar com convicção. É transformar a vontade em missão. Desejo sem ação é ilusão. Desejo sem clareza é desperdício. Mas desejo alimentado com fé, escrito com precisão e repetido todos os dias, vira a força que move o impossível. Só que o primeiro erro de quem está travado é esperar sentir coragem antes de agir. A coragem não vem antes. Ela vem depois da decisão. Ela nasce do movimento. Você nunca se sente pronto antes de começar. Você começa e então se sente mais forte a cada passo. Hill dizia que o desejo verdadeiro é o ponto de partida de todas as realizações. Mas ele também dizia que o desejo precisa ser transformado em um plano de ação. Desejo puro é chama, mas sem direcionamento vira fumaça. E a fumaça confunde, não conduz. É por isso que tanta gente boa trava. Porque sente vontade, mas não sabe o que fazer com ela. Porque escuta a voz certa, mas não traduz em atitude. É aqui que entra a disciplina espiritual. Não a que se aprende nos livros, mas a que se constrói na prática. Você escreve o que quer. Você visualiza o que quer. Você sente o que quer, como se já fosse real. E age todos os dias como se aquilo já estivesse a caminho. A mente começa a se reorganizar. Os pensamentos se alinham. O mundo responde. É como se uma engrenagem invisível começasse a girar. Pessoas aparecem. Ideias surgem. Caminhos antes trancados se abrem. Porque o universo reage à intenção clara. E a clareza nasce da repetição, da afirmação, da presença. Você diz para si mesmo: essa vontade veio de algo maior. Eu não preciso entender tudo, eu só preciso respeitar. E respeitar a vontade de Deus dentro de você é a maior forma de fé. É nesse ponto que o desejo vira aliança. Você começa a se mover, e o invisível começa a te mover também. A vida deixa de ser apenas circunstância e vira construção. Você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar: como posso responder melhor a isso? Essa pergunta muda tudo, porque ela te devolve o controle, te coloca como criador, como alguém que não espera, age, alguém que não só sente, executa, alguém que não negocia com o medo, mas caminha com ele do lado, sabendo quem manda. E é exatamente aí que o mundo começa a te respeitar. As portas se abrem não porque você grita, mas porque você vibra. Você se torna alguém que sabe o que quer, que honra a própria verdade, que escolhe obedecer ao chamado, mesmo quando parece cedo demais ou tarde demais. Nada intimida alguém que está alinhado com sua missão, porque a missão não vem de fora, ela nasce de dentro. E quem age com essa convicção passa a irradiar algo que não se explica, mas se sente. Você já viu isso? Pessoas que não são as mais talentosas, nem as mais preparadas, né? Mas que têm algo que atrai, que inspira, que movimenta. Esse algo é vontade em estado de ação. É fé traduzida em comportamento. E você também tem isso. Talvez só esteja esperando aprovação demais, esperando que a vontade apareça com um manual de instrução. Mas o manual é você quem escreve a cada atitude. E é aqui que eu te peço uma coisa simples. Escreve ainda hoje com suas próprias palavras. Qual é a vontade que Deus tem plantado no meu coração? Escreve mesmo sem saber como começar. Escreve com medo,
Escreve do jeito que vier, mas escreve, porque escrever é declarar, e declaração é o primeiro passo para a construção. Depois disso, lê. Lê com calma e sente, vê se algo vibra, vê se o corpo aquece, vê se o coração acelera. Esses são os sinais, esses são os códigos. Se vibrou, é porque é verdade. E se é verdade, precisa ser vivida. Você não precisa largar tudo amanhã, mas pode fazer algo hoje. Um gesto, um ajuste, uma decisão simples, mas alinhada. Essa é a ponte. Esse é o começo. Napoleon Hill dizia que toda realização grandiosa começa com uma decisão interna, tomada em silêncio, mas mantida com disciplina. E é essa disciplina que diferencia quem muda de quem repete. Você pode ter ouvido a mesma vontade por anos. Pode ter ignorado, abafado, adiado, mas ela continua aí. E agora você sabe, ela não vai embora, porque ela não é sua. Ela é de Deus, dentro de você, esperando só que você diga sim. Existe uma oração que não se fala com palavras. Ela não acontece de olhos fechados, nem exige lugar sagrado. Ela acontece no silêncio de quem age com fé. É a oração que você faz quando decide levantar e viver aquilo que acredita, quando escolhe fazer o que precisa ser feito, mesmo sem certezas. Napoleon Hill dizia que a fé verdadeira não é cega, ela é ativa. Ela não espera provas. Ela constrói evidências através da ação. Quem acredita, anda. Quem confia, executa. Quem tem fé, se move. E é isso que diferencia a intenção de transformação, porque desejar é bonito, mas viver aquilo que se deseja exige outra postura. Uma que não pede permissão ao medo, uma que não se alimenta de desculpas, uma que responde ao chamado com atitude. A maioria das pessoas quer resultados sem movimento, quer mudança sem incômodo, quer ouvir Deus, mas não quer obedecer o que Ele já falou. E o que Ele falou não veio do céu, veio da vontade que pulsa dentro de você todos os dias. Agir com base nessa vontade é a mais poderosa forma de oração, porque você está dizendo com o corpo aquilo que o Espírito já sabe. Eu aceito, eu confio, eu vou. Não é necessário entender tudo. É necessário respeitar o que já foi revelado. Deus não dá o mapa inteiro, Ele dá a direção, e a direção se revela no movimento. É como uma estrada iluminada por trechos. Você só vê o próximo passo depois de dar o primeiro. Ficar parado esperando clareza total é ilusão, porque clareza vem da caminhada. Você quer confiar mais em Deus? Então pare de esperar sentir certeza para agir. Comece a agir com a certeza de que Ele já colocou a vontade certa em você. Hill ensinava que todas as grandes realizações começaram com um impulso interno seguido por ação imediata. E é nesse espaço entre o impulso e a atitude que a maioria se perde. Eles sentem, mas duvidam, planejam, mas hesitam, pensam, mas nunca decidem. E nesse vazio entre a vontade e o gesto, os sonhos morrem. Mas quando você age, mesmo com medo, mesmo com pouco, mesmo sem o cenário ideal, você abre caminho para que algo maior se manifeste. Você não está só fazendo sua parte. Você está orando com cada célula do seu corpo. Está dizendo, eu não preciso de provas, porque a verdade já mora em mim. Essa postura muda o mundo ao seu redor, porque o universo reage ao comportamento. Você quer ser guiado? Então caminhe. Quer respostas? Então comece a perguntar com os pés. Quer confirmação? Então mostre intenção. A vida espiritual verdadeira não se limita ao que você sente enquanto medita ou ora. Ela se revela na forma como você trata as suas decisões. Se você diz que acredita, mostre. Se você sente que é por ali, vá. Se algo pulsa mesmo sem lógica, siga. Essa é a fé de quem constrói. A fé que move montanhas não é a que espera milagre, é a que age como se o milagre já tivesse começado, porque ele já começou dentro de você. Quantas vezes você se frustrou por não ver resultado? E quantas dessas vezes a verdade é que você nem tentou direito, não sustentou a ação, não manteve o ritmo,
Não honrou o desejo com disciplina. A fé sem constância vira ruído. Ela começa bem, mas não se mantém. E tudo que não se mantém não prospera. Porque o mundo não responde ao seu impulso, responde à sua permanência. É por isso que agir uma vez não basta. Você precisa continuar, reafirmar a cada passo, mostrar que está comprometido de verdade. Hill falava sobre a persistência como força invisível da realização. Ela é a prova prática de que você acredita no que deseja. É o comportamento que revela que a vontade é maior que o medo. É a oração que você faz com sua disciplina. E se você olhar bem, vai perceber que os momentos mais transformadores da sua vida não vieram quando tudo parecia certo, mas quando você decidiu agir mesmo com tudo parecendo incerto. Foi aquela vez que você disse sim, mesmo sem garantias. Aquela viagem que mudou sua visão. Aquele risco que abriu uma nova fase. Aquele passo difícil que te ensinou a confiar. E talvez você esteja hoje exatamente nesse lugar de dúvida, sentindo algo crescer dentro, mas com medo de dar forma fora, querendo agir, mas travando nos e se? E se der errado? E se não for por aí? E se ninguém entender? Mas, e se for exatamente isso que você precisa fazer? E se esse passo for a senha para um novo ciclo? E se essa vontade for o código exato da vida que está tentando nascer? Você só vai descobrir quando agir, não antes. E por isso, esse capítulo termina com um convite, simples, mas definitivo. Escolha uma ação, hoje, agora. Pode ser pequena, mas tem que ser real. Escreva aquela mensagem que você vem adiando. Dê o primeiro passo naquele projeto. Peça perdão. Faça aquela ligação. Se comprometa com aquilo que você já sabe que é o certo. E ao fazer isso, lembre-se, você não está apenas fazendo algo. Você está dizendo para Deus, em silêncio, com o corpo, eu confio no que o Senhor colocou em mim. Essa é a oração que transforma. Essa é a oração que cria futuro. Essa é a fé que move mundos. Constância. Essa é a palavra que separa quem deseja de quem constrói. É a disciplina silenciosa de quem age mesmo quando não há aplausos, mesmo quando ninguém está vendo. Napoleon Hill dizia que o sucesso não pertence aos mais rápidos, mas aos que continuam, mesmo cansados, mesmo em silêncio. É fácil agir quando se está motivado. Difícil é agir quando está doendo. Difícil é manter a visão quando o cenário em volta grita que não faz sentido. Mas é exatamente aí que a fé vira estrutura. A constância é a oração sem palavras que você faz com sua persistência. Você acorda e segue, mesmo sem vontade. Você repete o que é necessário, mesmo sem resultado imediato. Você continua mesmo quando o mundo parece não notar. Isso não é fraqueza. Isso é pacto com a vontade que Deus plantou em você. A maioria para quando não vê retorno. Mas os que transformam o invisível em realidade seguem mesmo assim. Porque sabem que o campo não floresce no dia da semente, mas floresce para quem não abandona a terra durante a seca. Constância é coragem de longo prazo, é fé sem espetáculo, é maturidade espiritual disfarçada de repetição. E talvez você esteja aí agora, fazendo tudo certo, e ainda assim se sentindo parado. Talvez esteja cansado de insistir em algo que ainda não deu fruto. Talvez esteja em silêncio há tempo demais, esperando que algo responda. Então, deixa eu te perguntar, e seja sincero, você ainda acredita no que começou? Ou já está duvidando do que plantou só porque o tempo está passando? Se acredita, prova. Não para mim, para você. Escreve nos comentários agora, com todas as letras. Eu não vou parar, mesmo se ninguém entender, mesmo se demorar, mesmo se for difícil. Escreve e se comprometa com essa semente que você mesmo escolheu plantar. Às vezes, tudo o que o invisível precisa para agir é ver que você ainda está de pé, mesmo com medo, mesmo cansado, mas de pé, porque constância não é perfeição, é permanência. E quem permanece acaba sempre superando quem começa forte, mas desiste no meio. Você não precisa acelerar, você precisa continuar. Hill falava da persistência como a forma mais pura de fé, porque ela se revela não nos dias de euforia, mas nos dias normais,
nos dias cinzas, nos dias em que você tem 1000 motivos para parar e escolhe mais um motivo para seguir. Esse motivo é a lembrança de quem você quer se tornar. É o compromisso com a versão que ainda não chegou, mas já está sendo construída. E essa construção é lenta porque é profunda. Tudo que cresce rápido demais não cria raiz. E tudo que não tem raiz cai com o primeiro vento. Mas o que cresce com constância permanece. É por isso que a disciplina é tão subestimada. Ela não é bonita no início, mas se torna inabalável com o tempo. Você vai perceber. Um dia, sem aviso, o que você fazia por força de vontade vai virar parte de quem você é. Você vai agir com naturalidade. Vai fazer o que tem que ser feito sem negociar com preguiça, sem precisar de motivação. E quando esse dia chegar, você vai saber que venceu. Não venceu os outros, venceu a si mesmo. Venceu o impulso de desistir. Venceu o ciclo da estagnação. Venceu a tentação de duvidar do que Deus te entregou. Porque é isso que está em jogo. Não é só o resultado. É a fidelidade ao processo. É o respeito ao caminho. É a prova de que você leva a sério o chamado que recebeu. Você pode até não ver a colheita ainda, mas se estiver cultivando com constância, ela é inevitável. Não existe esforço alinhado com propósito que fique sem resposta. Napoleon Hill falava que o universo inteiro se dobra diante de um ser humano decidido. Que essa decisão se prova na constância, na rotina que ninguém vê, no sacrifício que ninguém aplaude, no esforço que ninguém posta, mas você sabe, você sente, e essa sensação, essa consciência, é a sua confirmação. Você já está em movimento. Mesmo que por fora pareça tudo igual, por dentro o que era instável já está virando estrutura, e isso muda tudo. O que antes era incerteza agora é direção. O que antes era impulso agora é fundamento. E a vontade que antes era frágil, agora está enraizada. Você não é mais o mesmo, mesmo que ninguém perceba. Você já está em outro nível porque escolheu continuar. E a vida responde a isso com sincronicidade, com encontros certos, com respostas sutis, com portas que só se abrem para quem insistiu tempo suficiente. A disciplina que você cultiva hoje é o que sustenta a colheita que ainda não chegou. E quando ela chegar, você não vai se surpreender, vai reconhecer, vai lembrar de cada dia que caminhou sem ver nada, mas sentiu tudo, de cada momento que pensou em parar, mas escolheu permanecer. Hill chamava isso de persistência inabalável. É essa força que constrói legado. É essa firmeza que te transforma no tipo de pessoa que não apenas realiza, mas inspira. Porque o mundo não é movido por intenções. É movido por exemplos. E os exemplos mais poderosos são aqueles que ninguém viu nascer. São os que foram regados em silêncio. São os que cresceram longe do palco, mas quando florescem, ninguém consegue ignorar. Você já esperou sinais, já buscou confirmação, já duvidou da própria força. Mas agora você sabe, a vontade que arde em você não é ruído, é direção. Não veio para te confundir, veio para te acordar. Napoleon Hill dizia que o poder está em agir com o que se tem, onde se está, com o que se sente. A vontade é a faísca, a ação é a prova, e a constância é a assinatura do seu compromisso. Você não precisa ser perfeito, precisa ser presente. E todo dia, quando sentir o chamado, diga com o corpo, eu estou aqui. Mesmo se ninguém estiver olhando, mesmo se ainda doer, mesmo sem garantias, porque a vida responde a quem se posiciona. Deus age onde há decisão, e o seu gesto é o eco da fé que vive em você. Se algo te tocou nesse conteúdo, compartilha nos comentários com uma frase simples. Eu escolho viver o que carrego por dentro. Isso não é só um comentário, é um marco. É o ponto onde tudo começa a se alinhar. Sua vida muda quando você para de ignorar o que Deus sussurra todos os dias. E hoje, você ouviu. Obrigado por nos acompanhar. Se não for inscrito, se inscreva no canal para nos apoiar a espalhar essas e outras maravilhosas palavras com mais pessoas que precisam de nós.